Olá! Hoje, quarta-feira, o Sem Edição registra a volta de Fábio Altman. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Augusto? Prazer. E o assunto da nossa conversa hoje, sobre esse assunto eu entendo tanto quanto o brasileiro comum, praticamente nada. Então, eu vou começar perguntando o seguinte, Fábio, você acabou de coordenar, lançar uma reportagem especial, a série sobre a Olimpíada, que Veja tem feito para tablets e iPhone. Perfeito. E o tema é justamente esse, é vela. Perfeito. Basicamente, do que trata a edição especial? Bom, inicialmente, Augusto, é importante ressaltar que a vela, junto com o judô, é a modalidade que mais medalhas olímpicas trouxe para o Brasil. O judô tem um pouquinho a mais, enfim. Mas até a Olimpíada passada, a vela era a modalidade que mais pódio havia conquistado na história olímpica brasileira, o que é extraordinário, né? E a vela sempre esteve entre as modalidades olímpicas? A vela, sim, sempre esteve. O Brasil começou a se destacar na vela nos anos 80, né? Na Olimpíada de 1980, em Moscou, o Brasil conseguiu o ouro, né? O primeiro ouro na vela, na categoria Tornado, com Alex Welter e o Lars Bjorkström, tá? Sobrenomes assim mesmo, a gente pode imaginar que sejam escandinavos, alemães. Geralmente os nomes têm esse acento. Tem, né? E de fato são fato e são. até hoje, vamos falar um pouquinho disso, Tá. A gente lembrar uma dinastia, a gente pode chamar de uma dinastia dos Grael. Os Grael. Né? A gente tem o Torben Grael, que é junto com o Robert Scheidt, temos aí um outro sobrenome também alemão nesse caso. Então, o Scheidt e o Grael, o Torben Grael, são os brasileiros que mais medalhas, cada um deles conseguiu 5 medalhas olímpicas. Aí você me pergunta, bom, por que a gente tem esse sobrenome, portanto, né, de escandinavos, alemães, europeus, basicamente? Porque, de fato, sim, eles são filhos de navegantes, digamos, né? Você tem uma tradição escandinava de navegação. Viking, que foi se sucedendo ao longo das gerações. Obviamente, migraram, né, da Europa para o Brasil, e aqui no Brasil começaram a fazer suas atividades, inclusive as atividades de lazer, nesse caso, relacionados ao que estavam habituados, que gostavam, que era o mar. E imagina que em condições adversas, né? Não era um país habituado a isso, sem dúvida, como ainda condições não é. adversas, sim, havia um pouco também o aspecto assim, econômico, eram famílias com algum dinheiro e começaram a fazer do lazer um hábito esportivo e daí começaram a conquistar medalhas. Porque é caro praticar. É caro, porque você tem, bom, inicialmente você só pode praticar isso, assim, obviamente no litoral, tá? Mas em áreas específicas de litoral, onde o vento é favorável, onde vocês têm baías mais fechadas, e em clubes de náuticos, né? Clubes que, enfim, esses clubes são clubes caros. Caros, né? são de elite. Uma estrutura, e obviamente, diferentemente do futebol, de outras modalidades que pressupõem apenas uma bola, um tênis, um calçado, você tem um equipamento náutico que inclui o barco, inclui a vela, inclui a manutenção. É uma atividade cara. Não é? Enfim, não significa que só tenhamos atletas oriundos de famílias ricas, mas é o mais comum. Tá? E se a gente olhar, então, historicamente, a gente pode até falar tal qual havia as dinastias vikings, mesmo no Brasil, se a gente pegar o sobrenome Grael, e é o que essa edição especial mostra de um modo bastante interessante, é que se pode dizer que há, sim, já uma dinastia Grael. Você tem o Torben Grael. Como no boxe, a dinastia Zumbano, de que você faz parte, ao lado do seu primo Éder Então, Joffre. só que infelizmente a dinastia Zumbano Joffre acabou, porque eu, por exemplo, não fui lutar boxe, meus irmãos também não, meus filhos... Os teus filhos vão reclamar. Muito dificilmente, portanto, talvez a gente tenha uma história para contar assim, do fim de uma dinastia, quem sabe, né? Eu posso falar, não é o caso dos Grael, tanto que, assim, 2 filhos, o Marco, o filho dele, e a Martine, que é filha do Torben Grael. A Martine, junto com uma velejadora paulista que mora no Rio, a Carrena Kunze, vamos aí um outro sobrenome, para continuar na nossa toada,
são atletas, inclusive favoritas à medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, o Grael já tem a filha nesse caminho do pódio. É possível quantificar quantos brasileiros são praticantes aí nas várias modalidades, né? Não, mas não é muita gente, tá? Não é um esporte... Categorias são, né? São categorias de vela. Não, mas não é muita gente, assim. Não é muita gente. Não é muita gente. Então, do ponto de vista, se a gente for ver do sucesso, aí é extraordinário. Pois é, o Brasil vive ganhando medalha. Vive ganhando medalha. Depois nós vamos ver mas é importante, a entrevista com os pioneiros, né, na conquista de medalhas. É importante ressaltar, Augusto, assim, que eles vivem ganhando medalha porque o Brasil é um país, digamos, propício na medida em que você tem um litoral muito rico, mas, ao mesmo tempo, eles vivem fora, ou seja, todos esses atletas brasileiros que ao longo dos anos ganharam medalhas olímpicas no iatismo, a gente fala hoje em dia do Robert Scheidt, do Bruno Prada, que é parceiro do Scheidt, assim, passam o mundo viajando e se habituando aos ventos diversos que existem, e aí eles vão conquistando essas medalhas. Isso faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento. E a gente fala a vela achando que é simples, é uma modalidade muito, muito técnica. Tá? Eu lembro, assim, e é muito comum nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, que tem uma baía ali propícia, mas com determinado tipo de vento, de clima, portanto, os atletas que navegavam com frequência ali conheciam aquele espaço. O Torben Grael, o Robert Scheidt também, eles foram para os Jogos Olímpicos de Sydney com uma equipe precursora de meteorologistas, especialistas em vento. E eles se instalam com equipamento técnico e vão vendo a evolução do clima, de modo a saber como entrar na água no dia em que tiverem que entrar. Nesse aspecto, tem uma história curiosa em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. As modalidades, a vela no Rio de Janeiro vai ser feita ali na Baía de Guanabara. Tá? São todas as categorias no mesmo lugar? Todas no mesmo lugar. São quantas categorias, Fábio? Assim, acho que 12 ou 13 categorias. Há diferenças muito acentuadas entre outras? Sim, de tamanho de barco, né? De barcos individuais, de dupla, de tripulação, tudo de vela isso está simples, na edição vela especial. dupla, está tudo isso na edição especial. Tá? Então, consultem... Assim, embora as pessoas não saibam, o windsurf é uma das modalidades olímpicas, enfim. Então, a gente tem várias categorias, uma dezena de categorias. Os atletas brasileiros, na Baía de Guanabara, ela é razoavelmente fechada, os ventos não são muito fortes, habituados a navegar ali, eles saem com alguma vantagem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os brasileiros. Os europeus, sobretudo os ingleses, que são cracassos na vela, queriam fazer as provas de vela em Búzios, com o mar mais aberto. Os ventos lá... Mais parecido com os mares que eles mais frequentam. O que eliminaria a vantagem dos velejadores brasileiros e, de algum modo, concederia essa vantagem para eles ingleses. Mas quem escolhe o local é o país sede. É o país sede que escolhe, mas, obviamente, houve pressão, e negocia aqui, negocia ali. Ficou definido até porque, do ponto de vista, digamos, de estético, né? A Olimpíada é um torneio de televisão, basicamente. Que é transmitido para bilhões. Então, imagina, assim, isso é incomparável no Rio de Janeiro, a natureza é espetacular. Não, vale a pena ver a prova até pela paisagem. Isso, as provas, assim, não só de vela, como a maratona ali na Aterro do Flamengo, as competições Morro da Urca. Competições de Corcovado. Assim, vai ser um espetáculo visual extraordinário. Então, até por isso também, realizar as provas de vela na própria cidade, o que já é um luxo. Sim, tem sentido numa cidade à beira-mar você fazer as provas de vela. Exatamente. Embora, antigamente, sim, na Olimpíada de Moscou, quer dizer, não dava para fazer provas de vela em Moscou, mas as provas de vela, onde os brasileiros, o Welter e o Bjorksson ganharam ouro, foram realizadas em Tallinn, na Estônia, a mais de 2.000 quilômetros de Moscou. Era, enfim, naquele tempo... 2.000? Os jornalistas que cobriram, assim, não tinha internet, era outro mundo. A notícia da vitória chegava ali devagar, né? Não era imediato, assim, sobretudo, estamos falando de 1980, União Soviética. Dá para imaginar um pouco as dificuldades que nem existe mais. Nem existe mais. Então, assim, as provas de vela já foram realizadas. Aqui a gente está vendo os dois... Isso, eu queria que você comentasse.
O Lars e o Bjork estão contando um pouco nessa edição especial para tablets e iPhone da aventura deles em 80. Vamos ouvir Também o que eles estão éramos dizendo bem cotados, mas não éramos os francos favoritos. Isso é um É um momento catamarão, da prova, é a categoria Tornado, né? Primeiro, a gente não fazia conta nenhuma das chances, isso, o negócio tem que ganhar do fulano, não daquela, tal. Isso não faz muito sentido, não, porque pode acontecer muita coisa. E o Alex, lembro que ele falou, será que a gente ganhou? Estava ganhando, Já né? por antecipação. Näitas Alexander Velteri, Lars-Sigurd Björkström guldmedal. Sekä Brasilia, Tallinna Olympialainen. muito interessante. É interessante notar, Augusto, Moscou, que nesse período, em 80, o Brasil ganhava poucas medalhas olímpicas. Né? A cada Olimpíada o Brasil ganhava 3, 4, 5. Parecia lá Então, embaixo. esse ouro deles em Moscou foi celebrado com alguma ironia, inclusive, com algum tom pejorativo no Brasil, porque o que aconteceu? As pessoas pegaram a imprensa, sobretudo, 2 brasileiros de sobrenome Velter e Bjorkström, como se o Brasil não fosse um país de imigrantes. Exatamente. Obviamente, Sim, enfim, sim. então, é só uma colônia. É uma colônia, não faz o entre menor sentido. dezenas. É. Mas foi muito criticado, assim, olha só, o país da vela, né? Um país tão pobre, e os campeões olímpicos vêm da vela, enfim, isso passou, né? Hoje em dia, Acabou, né? a gente vê o Robert Scheidt ganhando medalha, é brasileiro, óbvio que é brasileiro, claro, não há a menor dúvida disso. Né? Agora, Fábio, vela ou iatismo? Por que é indiferente? É indiferente. Você pode usar indiferentemente qualquer das expressões. Diferente, vela ou iatismo, né? Tua previsão, então, as tuas previsões são otimistas. Eu acho que sim, que a Carrena e a Martini podem, certamente ganharão alguma medalha. A gente tem novamente o Robert Scheidt, que já não é mais favorito, mas pode ganhar medalha. Então eu acho que é possível o Brasil sair com 2, 3, 4 medalhas de vela na Olimpíada, que seria um patamar muito bom, né? Eu acho que dá até para dizer, Augusto, que existe uma escola brasileira nesse esporte. Existe. Existe na medida em que você tem até porque existe escola, a gente fala escola no sentido mais amplo, no movimento, as pessoas com determinadas técnicas apropriadas, adequadas ao tipo de vento, assim, ao fato de haver menos vento no Brasil, portanto eles são mais técnicos, tá? Então existe essa escola e existe a escola, estrito senso, escola de iatismo, aí você pega lá os Grael em Niterói, né? Eles têm ali no clube de Niterói uma escola. Perfeito. Eu queria te perguntar. Sim, e os clubes, iates clubes de São Paulo, no Rio, todos eles. A propósito, Fábio, eu queria que você comentasse o seguinte. O Guga, quando o Gustavo Kuerten, outro sobrenome estrangeiro, quando ele fez sucesso, começou a fazer sucesso no tênis, houve uma onda, né? Aumentou o número de praticantes de tênis, embora isso tenha durado pouco. Esse tipo de fenômeno nunca ocorreu com a vela, né? Não. Mais praticantes e tal. É a família. É a família e assim... E essas escolas... E ao mesmo tempo, Augusto, é a família, mas é uma linha de sucesso mais duradoura da vela. Né? A vela, desde 80, a cada Olimpíada... Ela faz sucesso. Ela faz sucesso e vem ganhando medalhas com nomes importantes. Então, por isso também você tem uma escola. No caso do tênis, você teve o Guga e só ele. O Meligeni, que foi semifinalista. Meligeni, que era argentino. Semifinalista em Roland Garros. Mas você tinha um fenômeno, um atleta fenomenal. E no caso aqui da vela... Você teve alguns, então a gente volta a citar, né? Você tem o Torben Grael e os seus familiares e o Robert Scheidt, que são 2 grandes nomes de períodos, em algum momento eles são contemporâneos. São contemporâneos. Sim, mas o Torben vem mais de trás, né? Começou antes, então você tem um a período última participação do Robert Scheidt. O Torben já não compete mais, o Robert Scheidt, muito possivelmente a gente... É a última, e até curioso, isso a gente mostra também nessa edição. Trajetória gloriosa. Na edição do iPad, tem uma história em quadrinhos que a gente conta
de uma das disputas dele, a gente está vendo ali um pouco a imagem que assim, é o filho do mar, né? Aliás, parabéns pelo ela visual é bem feita. até das reportagens. Então, e nos Jogos Olímpicos de Sydney, ele entra na raia, a gente chama de raia também, para competir com o inglês, ventos fortes lá, e o Robert Scheid muito técnico, e foi se aproximando, ficava seguindo o inglês só esperando a oportunidade que ele teve, viu que veio um vento rajante que o favorecia, ele conseguiu prender o Scheid atrás e o inglês levou a medalha de ouro. Sei. Então foi assim, absolutamente técnico, e nesse caso, assim, como o Scheid manobrava bem o seu barco com ventos menos agressivos, o inglês, com uma escola de ventos fortes, se aproveitou das condições meteorológicas do ambiente e na Austrália e conseguiu ganhar. Então, essa história em quadrinho que a gente publica nessa edição conta um pouco isso. Assim, é um esporte que, obviamente, como todos os outros esportes, pressupõe treinamento, pressupõe força física e, né, todas as qualidades que se exigem do esportista, mas também cabeça e estratégia. Assim, sem estratégia, você não... Tanto que é uma modalidade que, se você assiste diretamente em loco, é difícil entender para quem não conhece, né? Você vê lá 2, 3... Você não sabe direito quem está na frente. Quem está na frente, enfim, você é absolutamente técnico por isso também. Obviamente, numa boa cobertura de televisão, com a explicação de quem entende, é compreensível, mas ele não tem o drama de outras modalidades para o leigo que assiste, né? Essa é uma outra dificuldade da popularização no esporte como a vela, né? A TV aberta, é difícil você transmitir, né, uma modalidade, porque você não sabe quanto tempo dura a prova, né? E como são só trechos, né, trechos, então você não entende direito. A duração é até um problema também, assim, o tênis tem isso também, né? Por que a gente não vê mais tênis na televisão? Porque o tênis pode durar de 2 horas a 6 horas. A 6. Então, é por isso também que mudaram as regras do vôlei. Um pouco mais rápido, não tem mais a vantagem. Exatamente. É isso. Agora, Fábio, acho ótimas as informações e recomendo vivamente aí aos que nos acompanham que vejam, né, consultem imediatamente a edição especial. Agora, como estamos nos momentos finais da nossa conversa, o que mais você gostaria de destacar na edição? Tá. Então, eu acho importante, Augusto, a gente ter em mente que na edição ou claro. Não, perfeito. A gente, a vela, embora a gente tenha aqui 2 famílias, né, uma família, os Grael e o Robert Scheid dominante, ela começa a fazer brotar novos nomes que é interessante acompanhar. Se a gente lembrar nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, houve 2 medalhistas de bronze, né? A Isabel Swan e a Fernanda Oliveira, que eu acho que são personagens importantes também nessa trajetória da história. E sobrenomes bem mais pronunciáveis. Quer dizer, um deles, um é Swan e outro é Oliveira. O que prova, assim, como exceção talvez até, de que, ok, a gente tem uma origem que vem de famílias que vieram para o Brasil, mas você começou a Você é Altman e eu tenho sobrenomes aí que não fazem parte da minha certidão de nascimento, mas também estrangeiros. Mas eu acho que assim, é preciso ver a vela sem esse preconceito e ver a beleza da vela nesse aspecto. Linda, talvez, além da beleza, talvez seja uma das modalidades mais, digamos, mais cosmopolitas que existe. Né? Se você pegar a vela, e a gente verá no Rio de Janeiro, porque isso não é só brasileiro, assim, outros países também tem escolas de vela que agregam gente, mesmo os ingleses, não são só os ingleses que estão navegando, tem ali um processo de imigração dentro da Europa, de gente que foi vamos ver ali, pertinho da gente, os nossos craques. E volto a ressaltar que eu acho que é importante lembrar que vai ser, para a televisão, um espetáculo extraordinário, a vela no Rio de Janeiro. Assim, na pior das hipóteses, fará bem para os olhos. Perfeito. Né? Fábio, foi um prazer. Obrigado, Augusto. Especial para mim, porque eu não sou leigo no assunto, conversar com você. Estaremos de volta na próxima quarta-feira. Até lá.